Bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Deixa eu ver se eu já tinha colocado. Não tinha colocado. Good morning, Celso. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Helena. E aí, tudo bem? Passaram bem a noite? Estamos aqui, né? Firme e forte. Essa reta final da leitura de Apocalipse. Hoje é o dia 264 desse ano, bissexto, né? De 366. Hoje é sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana juntos. Bom dia, Jace. Bom dia, Rose Gambatti. E hoje já são 20 de setembro de 2024. Estou em Lajinha, na minha terrinha. E hoje é o nosso encontro 1080 aqui do Seis com Rafa. Pra glória de Deus, né, gente? Glória, honra, tudo é dele para ele. A gente está nessa caminhada essa semana da leitura de Apocalipse 2 e temos tirado, né, debruçado cada dia, cada live para leitura de uma carta à igreja. São 7 igrejas. Ontem foi... deixa eu achar outra caneta aqui. Ontem nós lemos sobre a igreja de Pérgamo, não é isso? A Esmirna é a segunda igreja, Éfeso, Esmirna e ontem foi Pérgamo. Deixa eu até anotar aqui. Pérgamo, que é a terceira igreja. A terceira igreja. E o nosso filtro de ontem, então a gente leu do verso 12 ao 17, né? O capítulo 2. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Rondi. Bom dia, irmã Marlene. Deus abençoe nosso dia, né? Então, hoje vamos continuar em Apocalipse 2, a partir do verso 18 até o 29. Essa carta é maior um pouquinho. Do verso 18 ao 28. 28 ou 29? 29. Que aí finaliza. Aí, segunda-feira, se Deus permitir, a gente volta para começar a ler o capítulo 3 sobre a carta de Sardes. Então vamos lá. Peraí, deixa eu tirar porque tem agenda demais aqui. Cheia das agendas, por incrível que pareça. Então vamos lá. Qual vai ser nosso filtro de hoje? Ontem o nosso filtro foi: ser fiel atrai o olhar de Cristo, que vê os nossos desafios e também as nossas falhas. O olhar do Senhor, ele vê tudo aquilo que a gente está passando de dificuldade, né, Nilda? Bom dia. Mas também ele olha naquilo que a gente está vacilando e sempre nos confronta em amor. Porque o desejo do Pai é que a gente seja cada dia mais a imagem e semelhança do Filho, né, Cátia? Bom dia. O vencedor, qual que é o galardão para quem atrai esse olhar e recebe esse feedback e esse confronto e aceita em amor e busca ser irrepreensível cada vez mais? O vencedor comerá do maná escondido e ouvirá o seu novo exclusivo nome. Novo
e exclusivo nome. Que delícia pensar nisso, né? Ai, Deus bom. Nossa, Deus, bom demais. Então vamos lá. Começar a nossa leitura de hoje. Deixa eu só escrever aqui para quem for chegando saber onde estamos lendo. Apocalipse 2, do verso, vou até colocar de onde a onde, de 18 a 29, já que a gente já tem um propósito aqui de onde parar de ler hoje, né? Vou fixar aqui o comentário. Então vamos lá. Hoje vamos ler sobre a carta em Pérgamo, a partir do verso 18. Deixa eu escrever aqui, ó, Pérgamo. Pérgamo, que essa Bíblia minha, ela não tem Ai, não é Pérgamo. É Pérgamo. Então ontem que eu escrevi... Peraí, gente, eu escrevi errado aqui. Pérgamo... Não, gente, é errado. Ontem a gente leu do 12 ao 17, que é Pérgamo. Hoje, do 18 ao 29, é Tiatira. Falei errado, Pérgamo a gente leu ontem. Ai, que dó, escrevi errado aqui na minha Bíblia. Tiatira. Deu pra... Tiatira. Presta atenção, ó, de escrever para não fazer coisa errada aqui, ó. Igreja de Tiatira. Não é Pérgamo. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira, eu vou ler tudo, tá, gente? Depois a gente volta relendo e lendo os comentários aqui de Roma. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Agora que eu tô vendo os comentários aqui. Obrigada, Helena. Bom dia, Café Brandão. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo. Estas coisas diz o Filho de Deus. Então, aqui sempre fala no início, né? Isso me intriga. Sobre o anjo, mas aqui é reconhecido que é o próprio Cristo falando. Essas coisas diz. Então, se a gente for aqui, ó, voltar e observar, a cada início, desde a igreja de Éfeso, né, que é a primeira, vou colocar aqui, ó, que é a primeira. Estas coisas diz. Quem que é aquele que diz? Aquele que segura as 7 estrelas na mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, esse é o que diz. Esse é que diz ao anjo. Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Esse é o que diz a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja. Depois a igreja de Esmirna, que é a segunda. Quem que diz? Ó, estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Depois, quem diz a igreja
Quem pede ao anjo, como é que é? E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. É como se Cristo tivesse falando para o anjo escrever. A gente precisa entender isso, né? Bom dia, Alice. Bom dia, Lu. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Né? A espada afiada é aquele que tem o poder da palavra de Deus para julgar. E aqui na 4ª igreja, que a gente vai ler hoje, que é a igreja de Tiatira. Tiatira, que é a 4ª igreja. Quem que escreve? Quem que diz essas coisas, né? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Estas coisas, aqui já declara mais nítido ainda, diz o Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Que tem os seus olhos semelhantes à chama de fogo e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Olhos de chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade e o serviço, e a fé e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Interessantíssimo a gente pensar nisso. Por quê? Olha quantas virtudes começa falando esse feedback aqui, né? Lembra do sanduíche, né? Do feedback. Fala coisas positivas, vem... Esse é o feedback divino, né? Vem a correção, o confronto e finaliza com algo bom também. Olha como que a Bíblia nos ensina tudo, né, Beni? Então, olha o que Cristo reconhece na igreja de Tiatira. Reconhece boas obras não. Eu conheço as tuas obras. Que obras são essas? A caridade, o serviço, a fé, a paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tem um versículo na Bíblia, que eu não sei o endereço, que fala sobre que o fim é melhor do que o começo das coisas. O fim das coisas é melhor do que o começo. Bom dia, Mônica. Então aqui Cristo reconhecendo uma virtude na igreja de Tiatira. Né? Várias virtudes: caridade, serviço, fé, paciência. E as últimas obras são mais do que as primeiras, porque a tendência da gente é começar bem e ir desfalecendo, né? É a tendência nossa. Aí vem verso 20. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti. Semelhante o que foi falado para a igreja de Pérgamo, né? Ó, aqui no versículo 14 desse mesmo capítulo. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Da mesma forma, Cristo fala aqui para a igreja de Tiatira. O que é esse ponto negativo aqui de Tiatira? Porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os seus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, assim, o que tinha de negativo na igreja de Tiatira é bem semelhante à igreja de Pérgamo. A de Pérgamo é citado Balaão, e aqui é citado
doutrina de Balaão, né? Ó. Doutrina de Balaão. E aqui em Tiatira fala tolerar Jezabel. Lemos a história de Jezabel lá. Depois a gente vai ver aqui a explicação de Roma melhor sobre Jezabel. E quem era Jezabel, né? Aquela que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os seus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometerem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. O arrependimento sempre presente, bom dia Cláudia, bom dia Nanda, sempre presente e convidativo, né? Cristo sempre convidando ao arrependimento, até o último minuto, convidando para o arrependimento. E aqui uma coisa que chamava atenção era Jezabel, que tinha esse orgulho, né? Chamava de si mesma profetisa, a ensinar e a seduzir os seus servos a cometerem fornicação. Jezabel sempre está... A gente até tem o hábito de falar assim, nossa, fulano tem um espírito de Jezabel. É aquela pessoa que quer o tempo inteiro seduzir, que quer o tempo inteiro ser o centro das atenções, né? Aí verso 23 aqui, ó. E eu matarei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações. Eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. É muito comum na Bíblia, em alguns contextos, o rim ser alvo das emoções. E aqui ainda cita o rim e o coração. Interessante. A gente já meditou sobre isso uma vez, né? E eu darei cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Então Cristo aqui separando aqueles que estavam no mesmo ambiente, mas nem todos se contaminavam. Então isso aqui é para fechar o feedback, né? O espaguete não, o sanduíche, né? De bom, ruim e bom. O que a igreja tem de bom, o que ela precisa estar atenta e melhorar, e o que de bom existe ainda. Porque às vezes quando a gente ouve um confronto, a tendência da gente também é o quê? É se desmotivar de tudo de bom que foi reconhecido. Para pensar aí, quando você recebe um feedback. Às vezes a pessoa fala suas virtudes e tal, e fala um ponto a melhorar. Aí você se apega tanto àquilo que é aparentemente negativo, aparentemente não, que é negativo e que precisa melhorar, que a nossa mente que mente nos leva para um caminho. Qual o caminho? Ah, fulano não gosta de mim, não reconhece nada do que eu faço. Ele acabou de reconhecer aquilo de bom que você tem. Mas aí o que chama atenção? Aquilo que não é bom. Então por isso, o feedback perfeito e o divino é o melhor exemplo. Finalize trazendo de volta, reforçando que há coisas boas. Parece tão
uma didática empresarial, né? Mas a Bíblia é assim, gente, ela é completa. Então, assim, ó, aos demais em Tiatira. E digo-vos aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam. Então, assim, quem estava envolvido nessa artimanha de Jezabel, bom dia, Tônia, era conhecer as profundezas de Satanás. Olha para você ver que pesado que era, né? Como eles mesmos falavam isso. Eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Glória a Deus. Aos demais. Eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Mas aquilo que vos tende, retendo até que eu venha. Até que ele venha, né? E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. Olha aqui, qual que é o galardão? O galardão de Tiatira. Deixa eu escrever aqui. Galardão. Mas aquele que vos tende, retendo até que eu venha, e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder. A ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi meu Pai. Recebi de meu Pai. Olha só. A gente vai receber autoridade e... Bom dia, Maria Clara. Deus te abençoe, se for Maria Clara mesmo. Acordando cedo, hein? Então, olha só. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Meu Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que me vem em mente aqui? Falando assim, esse galardão, olha como que uma coisa vai puxando a outra, né? Qual que eram as virtudes dessa igreja de Tiatira? Caridade, serviço, fé, paciência, e as obras que faziam agora eram maiores do que as que faziam antes. As últimas são melhores e maiores que as primeiras. Bom dia, Gláucia. Esses dias, né, eu estou entrevistando os candidatos a vereadores. O que é incomum em discursos de candidatos? Essa essência da empatia. Bom dia, Beth. Essa essência do serviço, de fazer algo por alguém. Essa não é a essência que deveria estar em nós, que somos imagem e semelhança do Criador? De qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Então, o amor nas três esferas, né? A Deus, o amor próprio e amor ao próximo. Isso envolve normalmente esse despertar para governar.
Olha que interessante assim, isso que vem à minha mente aqui agora. Normalmente a essência, a base é essa, que é divino, mas que está tão corrompido que muitas vezes isso soa aos nossos ouvidos como lorota, como falsidade, né? Então, olha só, aqui Cristo, né, o Filho de Deus, ele reconhece esse valor desse povo aqui. A caridade, o serviço, a fé, a paciência, as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas uma coisa que infiltrou no meio desse povo, que é tão comum também no meio político, é o espírito de Jezabel. Onde há o espírito do governo, onde Deus autoriza a pessoa a governar, normalmente ela é atacada pelo espírito de Jezabel, que é o espírito da fornicação, da sensualidade, da sedução, da traição. Eu tô alienada, gente? Vocês estão pegando comigo aqui? Se você for conversar com qualquer líder, ele vai ser tentado na área sexual, que é o espírito de Jezabel. Então olha como que... E aí você vê, eu aprendi isso com o Pablo Marçal e assim, e tem muito a ver isso. Depois eu quero até reler as outras cartas, as outras igrejas, para tentar fazer essa conexão também. O que tem de bom, que é a essência, aonde é atacado e por que é atacado. O que aquela essência leva a que galardão. Porque o nosso bloqueio, ele tem a ver, aquilo que bloqueia a sua essência de prosseguir, tem a ver com o seu propósito. E o propósito, que é aquilo que você faz, é aquilo que você não abre mão, é aquilo que tem a ver com o galardão, tem a ver com aquilo que Deus te chamou para ser e que Ele quer te exaltar naquele. Então, olha só, onde, bom dia, Lu, o galardão que é, olha o Cristo dando poder para essa igreja, o mesmo poder que Ele recebeu do Pai, de governar. Para governar, precisa sim ter essas características aqui. De caridade, de serviço, de fé, de paciência. Gente, para mim é impossível um ateu querer governar com excelência. Uma pessoa que não crê, uma pessoa que não tem fé. Porque governar, a fé é essencial para você governar. E o galardão? A ele darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Que coisa linda, gente. E ele as governará com um cetro de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça. Bom dia, Zi. Vamos ler as explicações aqui, então. Sobre o anjo da igreja, a gente já leu essa nota várias vezes, né? Tiatira, que é essa igreja alvo aqui, né? Ela ficava a 48 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Cada uma das suas associações comerciais era dedicada a um patrono ou uma patrona divinos, cujos eventos sociais centravam-se na adoração desses deuses. Então, olha só, é algo semelhante ao que a gente vive hoje? Cada uma, o que era uma característica de Tiatira?
Cada uma de suas associações comerciais era dedicada a um patrono ou uma patrona divinos, cujos eventos sociais centravam-se na adoração desses deuses. Esses dias, sabe o que uma pessoa falou comigo? Se eu falar aqui, vocês vão até morrer de rir. Sua irmã, minha companheira de café, Beth, ela falou comigo assim: Rafaela, você deveria ser a prefeita de Lajinha, mas você deveria ser uma prefeita laica. O que vocês entendem com isso? Olha o que eu ouvi da mana, ô Beth. Você sabe qual que é? Você deveria ser prefeita de Lajinha, só que você deveria ser uma prefeita laica. Por quê? A fé, aqui ó, para quem vai governar, que é característica de quem governa, incomoda. Incomoda e faz ter que tomar posições que incomodam. Então, o que as pessoas querem? O que as pessoas querem dos governos? O que o reino desse mundo quer? A frieza, o relativismo. Como incomoda, por exemplo, quantas pessoas que estão aqui que às vezes, tô tratante, né, Zi? Que às vezes são de Instagrams, de café, entram e não ficam. Por quê? Não aceitam uma página de café falar de fé. Não aceitam colocar a fé no governo. A fé, não que você... A gente tem que saber separar as coisas, no sentido assim, não é que você vai ser um líder, você vai governar e você vai impor. Isso não faz parte do reino, gente. A imposição não faz parte do reino. Olha como que acaba todas essas cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvir, ele tem Você se debruça, você tem uma intenção, você tem um desejo. Por exemplo, tem alguém obrigado aqui? Eu já intimei alguém a levantar esse horário para estar aqui para a leitura da Bíblia, para a gente pensar junto? A imposição, ela não é divina. Não é divina. O Espírito Santo tem ministrado demais em nós esses dias, né, sobre o livre-arbítrio. A imposição não é divina. E isso nos traz um alerta para situações onde a gente está governando, onde hoje nós estamos exercendo o governo. A gente está colocando fardo sobre as pessoas. Olha só, aqui no verso 24 fala isso. Eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Por quê? Por que fala nenhum fardo ou nenhum outro fardo? Gente, viver acompanhado do espírito de Jezabel, que se você for pegar e reler a história de Jezabel, você vai ver que fardo é. Ela era uma mulher tão rixosa, tão ensimesmada, que ela mandava no marido dela. Ela foi comida por cachorros. Olha que fim terrível que Jezabel teve. E ela tinha esse poder de seduzir, né? Ela usava a sedução como arma para ter o poder.
E como é diferente você querer ter o poder e de você governar. Quem governa não pode levar fardo. O governo divino não impõe fardos em ninguém. Meu Deus, quantos filtros daria aqui, né? Esse trecho. O Espírito Santo está revelando aí a vocês. Então, quem tem ouvidos, ouça. É voluntário. Então, pensa aí, o Espírito Santo está nos confrontando. Nós estamos passando por um feedback celeste aqui também hoje. Qual é a nossa essência que a gente está perdendo naquilo que a gente governa, porque está faltando alguma coisa. A gente está deixando para trás alguma coisa e se envolvendo nesse espírito de Jezabel, de sedução, de fornicação, de relativismo, ou para o mal, ou de autoritarismo, onde nós estamos governando hoje. Você é governo em que hoje? Meu Deus, dá vontade assim de nos lambuzar com isso, né? E comendo e fazendo assim, né? Então aqui, Roma começou falando dessa característica da igreja de Tiatira. Vamos correr, porque senão o tempo nem vai dar. Festas, cada comércio era dedicado a um patrono ou uma patrona de vinhos. Divindade. Jezabel também fala de idolatria, a história dela. O que é comum na nossa nação e em outros países, não em todos os países do mundo? Padroeiras, padroeiros, divindades que tomam que querem pegar a glória do único que é digno. A pressão para que os cristãos participassem desse estilo idólatra de vida, tanto por razões econômicas como por razões sociais, era grande. É diferente, gente, nos dias de hoje, do que a igreja de Tiatira vivia. A carta a Tiatira é a mais longa das 7 mensagens e a peça central de todas as 7. Isso é estranho, considerando que Tiatira era a menor cidade e a menos significativa do grupo. Além disso, um estudo mais apurado revela que a batalha espiritual travada em Tiatira é paralela à batalha ser travada no final dos tempos. Cristo, numa única vez em Apocalipse, é chamado de Filho de Deus. Sobre olhos semelhantes a chama de fogo e pés como bronze reluzente, a gente já leu nessas notas aqui, né? Lá no capítulo 1, do verso 14 e do 15. Mas vamos dar uma volta lá, do 14 e do 15, ó. As comparações da cabeça e do cabelo, aqui, ó. Descrevendo a sabedoria e a pureza, né, que é brancos como a lã, os seus cabelos, e os seus olhos como chama de fogo, representando santidade penetrante. Santidade penetrante. Fundem a visão do ancião, lá de Daniel 7, com a aparição de Jesus no Monte da Transfiguração também. Os pés da estátua de Daniel, que se despedaçou, era diferente, né? E a descrição como bronze polido em uma fornalha fala da força e estabilidade.
Então, a chama de fogo aqui, né? Olhos semelhante à chama de fogo. E pés como bronze reluzente, bronze polido. Então vamos lá. Sobre o verso 19, diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira não era culpada de falta de caridade. Então aqui o Filho de Deus, né, como é chamado aqui, reconhecendo. O verso 19, eu conheço tuas obras, e a caridade, e o serviço. Existia um crescimento espiritual significativo. Quando a gente olha, se a gente for ler, pegar o texto sem o contexto, e for ler assim, tudo isso que a igreja de Tiatira era, nossa, ela é perfeita, né? Ela é caridosa, ela serve, ela tem fé, paciência, crescente em obras, né? Assim, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, então assim, fazendo cada vez mais crescimento, né? Exponencial. Parecia que não tinha nada para confrontar aqui, né? Aí falando sobre Jezabel aqui, né? Do verso 20, Jezabel envolve seus seguidores nos mesmos pecados que corrompem a igreja de Pérgamo, que eu falei no início, né? Cometeram fornicação e comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Esses pecados são mencionados em ordem inversa à da carta da igreja em Pérgamo. Essa inversão é um artifício literário que chama ainda mais atenção para a ligação entre as duas. Jezabel provavelmente era um apelido recordando a rainha idólatra do reino de Israel ao norte, em 1º e 2º Reis. Dos versos, explicando aqui o 21 ao 23, a expressão grande tribulação, que fala... Grande tribulação, aqui no verso 22, ó. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aquele que cometer adultério com ela, em grande tribulação. Então, esse grande tribulação que está falando aqui, ó, essa expressão, tem até essa expressão no grego aqui, mas eu não sei pronunciar, é usada aqui não para o tempo de sofrimento incomparável, um pouco antes da segunda vinda de Cristo, como em Apocalipse 7,14. Então não é, tá? É usado aqui não para. Não é o mesmo termo usado em Apocalipse 7, nem em Daniel 12, nem em Mateus 24, mas para um tempo de intensa aflição de natureza desconhecida. Essa grande aflição, de intensa aflição de natureza desconhecida. Seu uso pronuncia o tempo de grande tribulação que virá sobre toda a terra. Isso lá em Apocalipse, seu uso pronuncia o tempo de grande tribulação que virá sobre toda a terra. Os filhos de Jezabel não são seus filhos literais, mas filhos espirituais que se comprometeram com seu ensino falso, né? É igual, por exemplo, o diabo é mentiroso, então quem é o pai dele? O pai da mentira. Um fresquinho, você tá tomando um café fresquinho aí, né, Suzy? Bom dia, Lala. Então, os filhos de Jezabel não são seus filhos literais, mas filhos espirituais que se comprometeram com seu ensino falso. Esse grupo será morto por meio de uma praga, uma prefiguração da morte bem difundida por praga mais tarde no livro, por exemplo, no capítulo 6, verso 8.
Os fortes paralelos entre Jezabel e a Babilônia, a grande prostituta da parte posterior do livro, bem como o uso surpreendente de grande tribulação, sugere que Jezabel era uma visualização prévia no primeiro século de Babilônia a Grande. Então aí essa correlação, né, de Jezabel, que era grande em seus feitos malignos, comparando ela à Babilônia, né, a Grande. Que também quando fala Babilônia, está falando, é uma coisa, é um termo pejorativo, negativo, né? Não é para a gente tomar para si. Falando aqui do versículo 24, o ponto de vista e o estilo de vida associado a Jezabel são agora desmascarados como sendo as profundezas de Satanás, significando que essa crença falsa e esse comportamento se originam do diabo. Claríssimo, né, gente? Mais claro impossível. Falando do verso 25, né? Mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. É o próprio Cristo falando, né? Quem que vai voltar? Quem que vem? Os outros membros da igreja em Tiatira, não associados a Jezabel, foram convidados a apegar-se aos atos fiéis que Cristo elogiou no versículo 29. Então é aquele negócio. Outra coisa que traz semelhança aqui à política, é a gente não cometer o erro de generalizar. Todos que governam caem nesse engodo de Jezabel, nesse espírito de prostituição, de fornicação, de se ensimesmar. Não são todos. Não são todos. Mas digo-vos aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e que não têm conhecimento. Versículo 24. Que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles mesmos falam. Eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Sobre o versículo 25, aí eu falei aqui, né, sobre manter com os elogios lá do verso 29, a caridade, a fé, a paciência, o serviço. Explicar no 26 e o 27, mediante o uso de uma profecia messiânica de Salmos 2:9, Cristo promete que o vencedor terá poder sobre as nações, o que significa reinar com ele após a sua segunda vinda. Então aqui está falando de coisas futuras, mas eu entendo que isso é para o tempo de hoje. Lá no capítulo 20 a gente vai falar sobre isso. Deus também hoje nos coloca para governar. Hoje quem precisa governar precisa ter essas características do verso 19 e fugir de Jezabel, dessas tentações aqui do verso 20, 21, né? Para não sofrer essas consequências. Ainda sobre o verso 28, a estrela da manhã, né? E eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é um símbolo do Messias em Números 24, 17. Né? Lembra daquele louvor lindo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui, por isso nós estamos aqui, lendo essa palavra maravilhosa, né? Bom dia, Andréia. Então, olha só o galardão também de quem manter essas características que Deus aprova
aqui do versículo 19, que é a caridade, o serviço, a fé, a paciência, que a gente prossiga em crescer em obras, né? Que as nossas últimas obras sejam maiores do que as primeiras, que a gente não venha esmorecer, né, no caminho, desanimar e enfraquecer. O galardão também, além de governar nações, é ganhar a estrela da manhã. Então Cristo se autodenomina a resplandecente estrela da manhã, lá em Apocalipse 22:16. Ter a estrela da manhã é ter Cristo. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por ele ser guardado, ter meu nome escrito no céu. Busquei longe, hein? Meu nome está escrito nas mãos do meu Senhor, quando morreu ali na cruz, e assim muito feliz sou eu. Ai, que delícia, né? E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos aqui, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Amo esse louvor, Mônica Nunes. Então é isso aí. Gente, vamos ficar por aqui. Meu Deus, difícil até de tirar um filtro dessa igreja, né? Para quem tá chegando agora. Gente, eu tô na expectativa. O problema é que a gente fala muita coisa aqui, né? Eu aprendi ontem a salvar as lives, baixar as lives e compartilhar no YouTube. Eu tô com desejo no meu coração de deixar salvo no YouTube, mas não público, só para quem eu mandar o link. Depois eu vou compartilhar no final esses links no grupo de transbordo. Para gente que está aqui nessa unidade, quem está aqui, gente, que não está no grupo de transbordo, se tiver interesse, me fala que eu incluo vocês lá, que eu vou depois compartilhar o link para gente, porque é muita coisa para gente deixar passar, né? Está sendo incrível esses estudos dessas igrejas, como que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, e eu acredito que no de vocês também. E aprove a Deus eu entender esse recurso aqui do digital para poder reter isso. Porque essas lives, elas ficam arquivadas só por 30 dias aqui no celular. Eu não consigo resgatar coisas que eu apaguei e já apagou aqui. Elas ficam por 30 dias. Então a gente tem esse recurso ainda aqui no livro de Apocalipse. Eu vou fazer isso, tá? Mas eu só vou colocar isso disponível depois quando acabar. Porque senão tem gente que vai falar assim, não vou acordar cedo para ler junto com a Rafa, não, porque depois ela vai publicar. Não vai ser público, tá? Bom dia, Lívia. Então vamos pensar aqui no filtro, nesse feedback divino de hoje. Vou colocar um filtro bem simples, apesar de ter sido tão complexo e a gente pensou junto tanta coisa aqui, né, sobre essa igreja de Tiatira. Quem governa com Cristo não carrega fardos. Esse vai ser o filtro de hoje. Quem governa com Cristo não carrega fardos.
Para quem tem ouvidos, ouça, né? Para quem sabe ler um pingo é letra. Então hoje lemos a igreja de Tiatira. Tiatira, que é a quarta igreja falada aqui em Apocalipse. Tá bom? Esse é o nosso filtro de hoje, então. Quem governa com Cristo não carrega fardos. A sua área que você está tendo governo, está tendo fardo? Você está caindo nessa sedução de Satanás, que é o espírito de Jezabel, que ataca no egocentrismo, né? Ataca nesse egocentrismo, até da espiritualidade, que Jezabel, apesar de ser uma putona, gente, não tem outra palavra para falar de Jezabel, ela a si mesma, ela chamava a si mesma de profetisa. Olha quão sério é. Então, você tem buscado essas virtudes de Tiatira, isso faz parte da sua trajetória, do seu governo. Às vezes o seu governo hoje é a sua profissão, às vezes você está numa área de governo, de liderança de algum lugar. Obrigada, Helena. E você tem essas características divinas, isso faz parte da sua essência, né? A caridade, o serviço, a fé, a paciência. Você é uma pessoa que cresce em obras, mas você está sendo seduzido. Bom dia, Lívia. Você está sendo seduzido por esse espírito de Jezabel? Na área da sensualidade, na área de trazer para si coisa que não te pertence? Peça a Deus sabedoria, expulse, você tem autoridade sobre você, sabe? Ou peça ajuda, se fortaleça, confessando, né? Com todas as igrejas aqui, se a gente for ler e reler com esse foco, a gente vai ver que fala sobre o arrependimento. E como acontece o arrependimento? Com confissão. Confissão de pecados. Não existe arrependimento sem confissão de pecados. Ai, Deus te abençoe, Mônica. Ai, glória a Deus. Que marco lindo. Deus abençoe. A Mônica falando aqui que vai para o Impacto Radical Servir. Hoje é a edição 70 da base 19. Vamos estar em intercessão por vocês, Mônica. Gratidão por compartilhar isso aqui. Então vamos governar. É possível governar sem carregar fardos. Por quê? Gente, tem coisa que é mais pesada do que o fardo do pecado? Pensa aí. Tem coisa que nos torna mais livres do que não termos rabo preso com ninguém, né? Aí Lívia nos lembrando aqui, ó, Jezabel era irmã de Baal no mundo espiritual. Por isso ela era tão influente, ela tinha esse principado. Por isso Elias estava com medo. Pois é, pensa, Jezabel causou medo em Elias, um homem que verdadeiramente tinha poder divino, que orava e o céu fechava, e orava, o céu voltava a chover. Então não vamos nos render, gente. E isso não é só para quem está no governo, no sentido da política, né, que a gente tem falado tanto sobre isso esses dias, ou em cargos de autoridade. Não vamos perder o governo da nossa vida. Não vamos ser seduzidos pela sensualidade, pela prostituição, pela pornografia. Como o inimigo tem usado o celular para ser uma arma de sedução para a pornografia. Entre nós, mulheres casadas, mães, não vamos nos render a esse espírito de Jezabel. Não vamos nos render. Porque
eu quero ter sempre comigo a estrela da manhã. Eu quero ter sempre comigo esse governo com cetro de ferro, né, autoridade, como os vasos do oleiro que serão quebrados em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. Pensa, você ter os mesmos galardões que Cristo, gente, é boa demais, né? Então vamos ficando por aqui, gente. Não se esqueça que poder é disponibilidade. Esteja disponível para governar com Cristo sem carregar fardos. Eu acesso essa verdade na minha vida e profetizo ela com muita intensidade na sua vida. Helena Barbosa, Alice Stocco, Patrícia Procópio, Valdiacomin, Mônica Nunes, Rosemary Gambatti, Tônia Fonseca, Cláudia do Empório B, Celso Rodrigues, Lívia Ubner, Andréia Kerr, Eliane Nunes, Glaucia Merick, Lu Gambatti, Nilda Schneider e Jacilene Gonçalo. Queridos, beijo no coração. Façam todos uma excelente sexta-feira. Governem na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, que são presentes que Deus nos dá. O presente é hoje. Governe hoje. E corra de Jezabel, tá? E se eu não morrer, Jesus não voltar, se não formos arrebatados, segunda-feira a gente volta para começar a leitura de Apocalipse 3, para aprender com esse feedback divino que foi para a carta de Sardes e que a gente está vendo que em cada carta a gente se identifica em alguma coisa. Deus falou com essas igrejas e quer falar conosco também, né? Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Ah, gente, queria pedir um negócio. Me sigam lá no meu canal que eu criei. Me sigam lá, por favor. Vamos romper e transbordar em todas as áreas. Tchau, tchau. Canal do YouTube. Beijo.